Meu primeiro casamento foi com uma mulher admirável, muito possessiva, mas ela me levou a entender que a gente pode conseguir tudo com uma mulher. Ela cobria todos os meus desejos, fazia tudo o que eu queria, mas não me permitia viver com outras pessoas, porque ela me queria só para ela. E um espírito, quando reencarna, ele precisa se relacionar com outras pessoas, ele precisa ir para o mundo. E é lógico que esse casamento não daria certo. E eu me separei dela. Isso foi na minha adolescência. Essa mulher foi a minha mãe, meu primeiro casamento. Precisava me separar psicologicamente dela, porque o espírito precisa viver a sua realidade. O amor dele não pode se dirigir exclusivamente aos seus. Mas como a fila anda, me apaixonei logo em seguida pela segunda mulher. Não era ditadora como a primeira, era uma mulher sensível, muito sensível. Meiga, carinhosa, apaixonada por mim, o que não é difícil. Mas ela logo se revelou uma mulher dependente. E quando você lida com pessoas dependentes, elicia em você o autoritário, o dominador, e isso não é bom para uma encarnação. Ela se deprimiu porque eu já não ligava mais para ela. Viveu uma depressão de longo curso e eu tive que me separar dela, minha irmã mais velha. Me casei de novo. Essa mulher, sim, sensual, atrevida, extremamente dominadora, mais do que a primeira. Ela me levava a imaginar que o amor era uma grande paixão e intensa emoção. Mas ela, volúvel, como é toda pessoa que coloca a sensualidade acima dos sentimentos, me traiu. Ela tinha vários amores e eu descobri isso e não deu certo. Minha segunda irmã. Foi meu terceiro casamento. Parti para o quarto casamento. Eu queria uma mulher que eu dominasse. Uma mulher que estivesse submetida aos meus caprichos. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. E encontrei essa mulher. Extremamente simples ela. Afetiva, também carinhosa, me cobria de presentes, mas era muito ingênua, e a ingenuidade nos coloca em situações perigosas, porque nós aprendemos que temos que ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, e ela era muito boba. Não deu certo o casamento, em breve tempo eu me separei de minha terceira irmã. Meu quarto casamento, como os 3 anteriores, foi um fracasso. Me apaixonei porque a paixão é uma condição inerente ao humano. Me apaixonei de novo pela minha quinta mulher. Eu queria uma mulher racional, inteligente, decidida, capaz. E me apaixonei por essa mulher, mas ela me botou no bolso, porque o feminino nela passava muito longe, muito masculina. E a masculinidade deve ser dosada na mulher. Nosso casamento também não deu certo. Minha quarta irmã.
São 5 irmãs. Todas 4 mais velhas do que eu, foram meus amores platônicos. O amor é uma palavra que resume um espectro de diferentes sentimentos, numa mesma palavra. Você ama um filho, você também diz que ama um homem, ama uma mulher, mas são sentimentos diferentes. Nós resumimos numa única palavra. Ela é pobre para definir as sutilezas dos sentimentos. Eu aí me apaixonei pela 6ª mulher, meu 6º casamento, mais jovem do que eu, falava a mesma linguagem que eu, espírita, e era raro na minha família espíritas. Eu fui o primeiro espírita da família. Desde adolescente, me apaixonei por ela porque ela comungava com as mesmas ideias, mas comungar com as mesmas ideias não é garantia de afinidade emocional, é garantia de afinidade intelectual. Logo descobri que eu a amava, mas ela não me amava. Era só afinidade intelectual. O casamento foi por água abaixo. Minha 5ª irmã. 6º casamento fracassado. Todos eles platônicos. Pura projeção de um espírito que anseia pelo encontro, pelo contato, pela comunhão, que procura não apenas um ser para compartilhar a vida, mas alguém para compartilhar o amor. Aí me apaixonei pela 7ª mulher, meu 7º casamento. Por que deu certo? Porque era uma pessoa real, de carne e osso. Não pensem que o amor idealizado por todos é maior do que o amor por uma pessoa. Quem não sabe amar uma pessoa, jamais saberá amar a todos. E aí eu me casei com uma mulher, com ela tive 3 filhos e estamos juntos há 34 anos. Foi meu 7º casamento. Mas eu falei que eu me casei 8 vezes. Descobri que a mulher com quem eu me casei, na verdade, era minha amante. Minha esposa atual é minha amante. Fantástico isso. Que grande descoberta. Quem não tem uma amante na figura de uma mulher que preenche a relação de companheirismo, que lhe dá uma família, não sabe o que é amar. Porque eu descobri que ela era minha amante, minha atual esposa, 34 anos de convivência, 31 de casamento. Porque eu descobri, aos 36 anos de idade, que eu já era casado, e eu não sabia. Eu pensava que era um flerte, eu pensava que era uma paquera, mas eu já era casado. Eu já tinha feito meu primeiro casamento antes dos outros 6. Quando o 7º veio, na verdade era o 8º, porque o primeiro foi o casamento real. Aos 36 anos eu me casei comigo mesmo. Meu 8º casamento foi o casamento real. 36 anos. Não adianta você se casar com uma outra pessoa se você vai pela metade. Você precisa estar inteiro. E para estar inteiro tem que se casar consigo mesmo. Quem não se casa consigo mesmo, procura no outro a realização. Procura no outro aquilo que lhe falta. Procura no outro aquilo que espera, aguarda, idealiza. Não se casa, exige.
projeta toda a sua frustração, tudo aquilo que não lhe foi dado na infância, na adolescência, na vida adulta, o outro é que tem que preencher, o outro é que tem que suprir, o outro é que tem que ser o pai, a mãe, o irmão, o conselheiro, o empregado, tudo que a pessoa não consegue ser. Só que eu já tinha me casado comigo mesmo aos 36 anos de idade. Eu tenho 58, diz um amigo meu que não parece mais de 60. Mas amigo é assim, amigo é para essas coisas, para você gostar e não gostar, entender e não entender. Amigo não é para corresponder ao que nós queremos, é para ser simplesmente alguém que pode oferecer um ombro em algum momento. Então eu tinha me casado. Meu 8º casamento foi o casamento mais necessário, porque ele não depende do casamento concreto, real com uma pessoa. Ele depende de um esforço pessoal, de se conhecer, de descobrir o significado do amar a si mesmo, mais do que amar ao próximo, mais do que amar a Deus, utopia inatingível se você não se encontrar consigo mesmo. No dia que você se encontrar consigo mesmo, pode ter certeza, vai ser o pior dia da sua vida. Sério, o pior dia da sua vida, porque você mesmo é um conjunto de aspectos que você jogou debaixo do tapete, negando quem é você. Que tal tirar debaixo do tapete tudo que a cultura, a civilização ensinou que você não era? Aí, quando você se deparar com esse personagem que é você vai ter uma grande decepção, você vai chorar, aí haverá choro e ranger de dentes. Não é pelo mal que você fez, é pelo mal que existe em você e que é inalienável. Como amar uma pessoa se você não encontra essa parte pessoal, escondida, guardada, escamoteada, personificada como sendo o mal que o outro tem, personificada numa pessoa que a gente não gosta, que a gente detesta, que a gente odeia, num rival? Não. Tem pessoas que terceirizam a responsabilidade do mal que existe em si. Terceiriza, arranja um culpado. A culpa é de meu pai, por isso que eu sou assim. A culpa é de minha mãe, a culpa é de minha mulher, a culpa é de meu marido, a culpa é de fulano, fulana. Terceirizam responsabilidades, não assumem a condição de eu sou o meu problema, eu sou a minha solução. Terceirizam responsabilidades, terceirizam também o amor, porque andam à procura de uma pessoa, quando essa pessoa está diante do espelho. É você mesmo. Ninguém ama a ninguém sem conhecer essa parte, porque vai projetar no outro, vai exigir do outro o que não tem, vai se casar pela metade, vai se casar com a expectativa do outro. Não, o amor não é aquele sentimento ideal, o amor é de carne e osso. O amor é de carne e osso. Amar uma pessoa é algo dificílimo, não é simples. Há muito tempo atrás, por volta de 1930 e poucos, eu estava desencarnado. Eu me lembro, eu estava desencarnado. E assisti a uma palestra de uma pessoa de alta envergadura espiritual. E eu nunca me esqueci de algumas palavras dessa pessoa que estava encarnado nessa época. Você já deve ter ouvido falar dele. Um dos espíritos mais
evoluídos que esse planeta já teve. O nome dele, Paramahansa Yogananda. Ele estava encarnado, eu estava desencarnado. E assisti a uma palestra dele. Veja que interessante. Yogananda dizia que 4 coisas devem vigorar para você se vincular amorosamente a uma pessoa. 4 coisas. As pessoas pensam que amar alguém é quando as pernas tremem, é quando dá um friozinho na barriga, é quando acende uma luzinha. Isso é vínculo energético. O amor é mais do que um momento, é mais do que um sinal, é vínculo energético. Às vezes são conexões do passado que se reavivam no presente, e quando os espíritos se reencontram, acende aquela luzinha. Não pense que isso é o amor. É mais do que isso. E o amor não está fora do casamento, nem está dentro do casamento. Uma coisa é a relação entre 2 pessoas, outra é o sentimento de uma pessoa para com outra. Você pode estar casado com uma pessoa e amar outra. Isso não desmerece seu casamento. E nem deve sair atrás daquele outro que você pensa que ama. Não funciona assim. Yogananda dizia que 4 sintomas devem revelar quando é que se deve estar ao lado de uma pessoa. Primeiro, para se vincular a uma pessoa e se viver uma vida marital, deve-se ser amigo dessa pessoa. Amizade. Amigo. O que é amizade? Amizade é admiração. Amizade é cuidar do outro. Amizade é preocupar-se com o destino do outro. É oferecer críticas, proposições, conselhos ao outro. A amizade de 2 pessoas deveria suportar a rejeição, a zanga. Não se termina uma amizade porque foi ferido pela outra pessoa. Ser amigo de alguém é compartilhar a experiência de uma vida onde o interesse é o melhor para o outro. Amigo. Eu tenho amigos que eles não sabem que são meus amigos, mas eles são meus amigos porque eu gosto deles. Alguns até me olham de lado, mas a amizade pode ser algo unilateral. Gostar de alguém, independentemente do que pensa ou sente esse alguém a seu respeito. Então Yogananda dizia, tem que ser amigo do outro. Olha, eu quero o seu bem. Eu quero o melhor para você, mesmo aquelas vezes que você reclama quando eu deixo a toalha em cima da cama. Aliás, se vocês forem na minha casa, minha mulher tem minha idade. Nós temos 2 guarda-roupas. Tem o dela e tem o meu. Evidentemente o dela é 2 vezes maior do que o meu. Natural. A estética feminina exige um repertório maior de possibilidades. Sem problema. Se você abrir o meu guarda-roupa, está tudo arrumadinho. Não abra o dela, cai em cima de você. Não abra. Eu passo até um pouco distante, porque se a porta abrir, eu vou ser arranhado por uma mala que cai. É um desastre de organização. Digo isso porque ela não está aqui. Nem vai saber, espero eu, que eu estou dizendo isso. Ela é que deixa as coisas pela casa, é um negócio. Mas isso é que faz a vida ser interessante quando você é, de um lado, sensação como eu, e do outro lado, intuição como ela.
Porque dois intuitivos não dão certo, duas sensações se brigam, dois pensamentos também se digladiam, um tem que ser o oposto do outro, razão pela qual a vida apresenta uma diversidade grande de possibilidades na convivência. Quem quer que o outro seja igual, deve casar com um gêmeo. Case com um gêmeo, faça um clone. Ser amigo, primeiro princípio do acasalamento, ser amigo. Eu posso me zangar com você, mas eu quero o melhor para você. Eu posso reclamar quando você não bota a carne bem passada, e eu gosto de bem passada, quando você não faz o arroz pegadinho, faz aquele arroz solto, horrível. Felizmente, eu me casei com uma mulher que não gosta de cebola. Que coisa maravilhosa, ela também não gosta. Cebola é comida de espírito atrasado, né? Mas deixemos de lado isso. Casamos-nos porque éramos amigos. Segundo critério que Yogananda diz, que deve levar duas pessoas a se acasalarem: química sexual. Sexo. Sexo. Já ouviram falar? Que se traduz em carinho, que se traduz em entrega, que se traduz em prazer, que é humano, que é natural. Sexo. Simples. Simples assim. Ah, mas meu casamento não tem sexo. É irmão, para que está casado? Para quê? Então, se é irmão, olha, isso aqui está minha irmã. Aqui é meu irmão, sim. Não. Casamento tem que ter sexo. Claro, até uma certa idade. Até uma certa idade, 120 anos, pronto. Até ali. Depois você vai pensar no que fazer. A naturalidade da dimensão sexual, que é simplesmente uma troca de fluidos. Simplesmente. Não importa se dois homens, se duas mulheres, se homem e mulher, isso é secundário, porque todos somos espíritos, temos direito de aflorar a nossa sexualidade como nos apraz. Sexualidade é patrimônio pessoal, não deve ser do interesse do Estado nem de ninguém. É pessoal, é da pessoa, é direito da pessoa. Então, tem que haver uma troca. Como esse sexo é feito, é privativo. Não tem padrão, não tem modelo. Eles decidem, tem que ser consentido. Consentido. Nunca imposto, consentido. Em que idade? A idade que o Espírito assim determinar. Terceiro critério que diz Yogananda, para duas pessoas se acasalarem. Valores. 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 Como você vai se acasalar com alguém cujos valores são opostos aos seus? Estão em desacordo. Você acha que deve viver, o outro acha que deve matar. Você acha que deve ser honesto, o outro acha que deve roubar. Como? Valores. Há que buscar pessoas que haja uma sintonia, uma afinidade psíquica, de alguma maneira que nivela espíritos que estejam em patamares semelhantes, próximos. Você não vai se casar com uma mulher troglodita. Tem algumas trogloditas. Não vai se casar com homens que são trogloditas. Tem alguns, poucos. O espírito está amadurecendo, a infância diminuindo de tamanho. Ganhamos 30 anos, nos últimos 60 anos, ganhamos 30 anos de vida. O espírito tem mais oportunidade de experimentar a carne
a vida na terra, a reencarnação mesmo, que não é um oposto da vida espiritual, é uma continuidade da vida espiritual. Uma continuidade. Valores. E ao lado de valores ele colocava identidade de propósitos. Identidade de propósitos. Quando eu me casei, eu disse à minha mulher, eu quero ter 4 filhos. Ela disse 2. O terceiro e o quarto na sua barriga. Mas, como toda mulher, flexível ao carinho. Flexível ao carinho. A flexibilidade da mulher não é na força, é no carinho. Chegamos ao terceiro. Temos 3 filhos. Identidade de propósitos. Propósitos comuns. Buscas arquetípicas que se assemelham. E não um olhando para o céu e o outro para a terra. Há uma privacidade de cada um, há uma singularidade de cada um, mas há uma identidade de propósitos em alguns pontos. Patrimônio, onde viver, como desfrutar a encarnação, porque a encarnação na terra não é um degredo, não é uma prisão. Temos direito a um lazer, porque o Criador não é um capataz. Identidade de propósitos, sim. Isso ao lado de valores. E um quarto elemento que justifica o acasalamento, dizia Yogananda, é o quê? O amor. O que é isto? O que é o amor? Que sentimento é esse que deve fazer você se ligar a uma pessoa? Que sentimento é esse? É um sentimento diferente. Não é gostar, não é admirar, não é querer o bem. Que sentimento é esse? Onde é que ele circula? Ele está no cérebro? Ele está no coração? Onde é que ele está no espírito? O amor. Que sentimento é esse? Eu aprendi com um padre no Rio de Janeiro, que ele dizia assim: se você quer ser feliz, não case. E eu concordo com ele. Quer ser feliz? Não case. Agora, se você quer ser feliz e fazer a felicidade de outra pessoa, case. Portanto, há uma relação com o outro, onde o outro é parte integrante de você. Nenhum ser humano é isoladamente um. Nós só somos um porque existe outra pessoa. Sem outra pessoa, você não se constitui. E você apresenta diferentes personas para diferentes pessoas. Quando está em presença de, você se comporta de uma forma. Quando está em presença de, você se comporta de outra forma. Quando está no coletivo, você se comporta de outra forma. Quem é você? Você é uma individualidade, mas que se apresenta no coletivo. O amor tem uma nuance do outro. Não, eu não amo todo mundo e nem quero amar todo mundo. Não quero. Porque eu reduzo o amor, por enquanto estiver na roda das reencarnações, a uma relação com outra pessoa. Esses dias eu estava conversando com o meu médico. Meu médico é uma pessoa fantástica, né? É um amigo. Gosto muito dele, né? Principalmente porque ele não me cobra. É um negócio maravilhoso, né? Um médico que não lhe cobra, olha que coisa boa, né?
Ficamos tão amigos que ele não me cobra. Não, Adriano, mas eu tenho convênio. Não, nem precisa. Somos amigos, né? Então ele me diz assim: Adenauer, quem você ama? Quem você ama? É uma pergunta sutil. Não se apresse em responder. Não se apresse. Não diga minha mãe, porque é óbvio demais. É até instintivo. Não diga meu pai. Não diga meu marido. Aliás, não diria meu marido. Isso é, geralmente você está casado com quem você não ama. Isso é outra coisa. Mas quem você ama? Quem? Tem que buscar a natureza do amor. E a dimensão é diferente. E eu disse a ele que eu amo algumas pessoas. Conto nos dedos. E eu disse, mas por quê? E disse a ele o nome das pessoas. Ele conhece, das 6, ele conhece 4. O que tem de comum? Uma delas é assim: só em pensar nessa pessoa me dá alegria. Só em pensar. Não precisa estar aqui, não precisa falar com ela. Só em pensar. Olha que coisa maravilhosa. Me dá alegria. E quando está no mesmo ambiente que eu estou, a direção do meu olhar, a direção do meu desejo, a vontade de estar próximo é desta pessoa. Quando não está presente, não me faz falta, porque não dependo. Me traz profunda alegria quando essa pessoa chega para mim e diz assim: o que vamos fazer juntos? É a glória, é o amor. Isso é o amor. Estou me referindo, neste caso, dos 3 filhos, a um deles. Os outros 2 não sabem. E eu já disse na frente deles que é um deles. E eu digo, quando me perguntam em separado, é você. Se é o outro, é você. Se é o outro, é você. Meu pai, você disse isso também a fulano. É, porque é assim, né? Basta pensar. O sentimento de amor não circula na materialidade, nem no nosso corpo. Está numa dimensão entre o espiritual e o material. Está numa dimensão diferente. Nem todo mundo ama numa encarnação. Às vezes passa a encarnação inteira e não consegue ter esse sentimento. Porque ele é especial. Não depende de sexo, não depende de dinheiro, não depende da roupa, não depende do corpo, não depende do que o outro faça. Basta existir. Basta existir. Agora, ele se manifesta fisicamente, porque em mim dá uma alegria diferente, uma disposição. Quem ama não entra em depressão. Basta pensar na pessoa. Endorfinas naturalmente são secretadas na corrente sanguínea. Basta pensar na pessoa. O amor não só liberta, como estimula, emula o desejo de viver, de agir, de fazer, de realizar, de prosseguir. E na doença, sabe o que é que o amor faz? Não aceita a doença. Não aceita o sofrimento. Quem pensa que o sofrimento redime é doente. É o amor que redime. Sofrimento não eleva ninguém, nem leva ninguém a evoluir. O sofrimento é um stand-by. É um stand-by. O amor é que impulsiona, é que leva adiante. Se você não se casou 8 vezes como eu, veja que espírito atrasado, precisou de 8 casamentos para evoluir. 8. Dos 8,
Um concreto com uma outra pessoa e um outro comigo mesmo. Os outros 6, pura projeção, puro platonismo. Se você não experimentou esse amor a que me refiro, há um caminho para experimentar. Alguém aqui já experimentou esse amor a que me refiro, que traz alegria só em pensar na pessoa? Levante o braço, por favor. Pouca gente. Pouca gente. Pode baixar o braço. Teve gente que levantou para não ficar. Pouca gente. Tem algumas estratégias para você amar dessa forma. Estratégias. Como? Umas estratégias. Primeiro, é preciso experimentar a morte. Experimentar a morte. Minha primeira experiência de morte foi lá aos 36 anos de idade. Lá aos 36 anos. Eu estava em minha casa e o Espírito me levou fora do corpo para conhecer uma colônia espiritual. Uma colônia espiritual que fica acima da ilha de Taparica, fundada por negros, escravos do século XIX. E eu fui conhecer essa colônia. Era às vésperas de uma palestra que eu ia fazer no Centro Espírita Cristo Redentor, ali em Brotas. Lá chegando, típicas construções que hoje você vê nos terreiros de candomblé, geralmente muito bem ornamentados, cheios de flores. Assim era a colônia espiritual. E numa reunião com espíritos dirigentes daquela colônia, esse espírito chegou para mim e disse: você morreu. O seu corpo, que você pensa estar dormindo, está morto. Eu tomei um susto muito grande. O coração quase saía pela boca. Fiquei aflito e fiz gesto de voltar. Ele disse: calma. Eu disse: não posso ter morrido, você morreu. Quando ele viu a minha aflição, que eu seria automaticamente puxado para o corpo, ele disse: não, você não morreu não. Amanhã na palestra, fale que você é um teórico espírita, porque teme a morte, porque não se vê espírito, você precisa morrer. Aprender que a morte é mera continuidade. Então, o amor a alguém passa pela leveza de estar numa encarnação em que morrer amanhã, hoje ou daqui a um ano, pouco importa, que venha a morte, porque é apenas a continuidade do espírito que eu sou. Então, não há exigências, não há ansiedade quanto ao futuro, porque a morte é uma experiência necessária para dar sentido à vida do corpo. Então, encarem a morte para aprender a amar. Segundo, não queiram, absolutamente não queiram nada do outro que ele não tenha para lhe dar ou não queira lhe dar. Não exija de ninguém o que o outro não tem para lhe dar, nem queira lhe dar, ou não queira lhe dar. Por exemplo, como exigir de uma pessoa que ela lhe trate bem, se ela não tem educação? Como exigir? E nós exigimos que os outros
nos tratem bem. Somos exigentes ao comportamento do outro, nada queira do outro, porque nem sempre o outro pode lhe dar, mas a gente exige respeito, exige reciprocidade, exige gratidão, exige até amor, e pergunta: você me ama? E se ouvir um não, é capaz de se matar, porque é mais difícil deixar de ser a amada de alguém do que ser de fato amada por alguém. Não queira nada do outro que o outro não tenha para lhe dar ou não queira lhe dar. Não, eu não quero nada, absolutamente nada. Se você quiser me dar, me dê, eu aceito. Não sou soberbo, aceito. Mas não se sinta na obrigação. Um dia um espírito chegou para mim e disse: ajude ele. E era uma pessoa na plateia. Eu não sabia quem era. Não sabia quem era. Isso foi em dezembro do ano passado, lá no centro. Ajude ele. Um sujeito que estava lá atrás, assim. Quem é? Eu falando, e veio a ideia: ajude ele. São coisas que só o amor pode explicar. Terminou a palestra, eu esqueci quem era e de procurar a pessoa. Porque nem tudo que os espíritos dizem a gente deve se incomodar. Porque tem espírito que não tem o que fazer e fica botando minhoca na cabeça da gente. Esqueci. Saí, encontro o sujeito na porta do auditório lá do Harmonia. Eu disse: fulano, eu tenho uma coisa para lhe falar. Ele disse: o que é? Eu disse: me esqueci. É a pior coisa você dizer que você quer falar com a pessoa e esquecer, porque eu esqueci o que era. Disse a esposa dele que ele não conseguiu dormir aquela noite, porque eu não disse o que era. Na semana seguinte, quinta-feira, ele já estava sentado aqui na frente. E eu esqueci o que é que eu tinha que falar para ele. Terminou a palestra, ele disse: Adenal, você lembrou o que você queria me falar? Não lembrei, esqueci. Venha toda quinta, se eu lembrar, eu lhe falo. Você veja o que é a mediunidade, não precisa. Tem médiuns que são médiuns precisos, eu não sou um médium preciso. Mediunidade precisa, fantástica, é de meu amigo Medrado, com uma precisão fantástica. Pois bem, quinta-feira seguinte, ele de novo ali no mesmo lugar, na frente, o primeiro, na fila do gargarejo, não é isso? Terminou a palestra, você já lembrou? Não lembrei, não. E ele ali. Quando chegou no sábado, eu estava tomando banho, eu me lembrei. O espírito me disse, parece que é um espírito, toda vez que eu estou tomando banho, ele me inspira. Acho que ele gosta de me ver nu. E é homem, deve ser gay, né? Aí, chame ele para trabalhar, bote ele para trabalhar em tal lugar. Quando chegou no sábado, eu fui no centro, ele estava lá, disse: lembrei o que é. Eu quero que isso, já em janeiro, já tinha passado dezembro, janeiro, eu quero que você trabalhe aqui, faça isso, isso, isso. Ele: rapaz, impressionante. Eu tive um sonho essa noite que me dizia que era para eu trabalhar onde você está me indicando. Eu disse: então vai trabalhar. Na semana seguinte, ele me apresenta um texto que ele coletou na internet, traduziu do inglês para o português e me deu de presente esse texto e disse: esse texto foi você que escreveu na vida passada. Nós nos conhecemos, eu vivia na Irlanda, ele, e de fato, ele tinha razão. E hoje nós temos uma relação ótima. Isso é amor.
O amor conecta a gente, passado, presente e futuro, e você recebe presentes da vida inimagináveis por causa do amor. Uma dessas pessoas que eu me referi ao meu médico, tudo que essa pessoa me pede eu dou. Dinheiro. É uma outra filha minha. Meu pai, eu quero isso, eu dou. Meu pai. É impressionante o sentimento que eu tenho por ela. Impressionante. Me domina. E é um domínio que me deixa feliz. Que tal? O dominado gostar do dominador. Deve ser síndrome de Estocolmo, né? Não tem? Quando o terrorista, o sequestrado ama o sequestrador, é o caso. Eu adoro que ela me sequestre. É o amor, é um sentimento que paira acima das convenções. Não precisa laços consanguíneos. Não precisa. Ama-se porque se ama. Se você tem um motivo para amar uma pessoa, isso ainda não é o amor. O amor é um sentimento sem razões, sem qualquer razão. Está acima de qualquer convenção. Preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, você gosta da pessoa. Reencarnou no Brasil ou fora do Brasil, não importa. É o amor. É o amor, não é assim? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. É assim que é o amor. É aquele sentimento que vai acima das convenções. Mexe com a gente e não importa conceitos, formalidades, doutrinas, ideias, é o amor. E o amor é que deve nortear as nossas relações. Imagine se isso fosse possível com todas as pessoas. Não é possível, não é. Ainda não é. Nesse planeta, não é. Ninguém nesse planeta experimentou esse amor a todos. Ainda não é possível. Precisaremos de muitas encarnações para chegar a esse ponto. Terceira regra, eu falei duas, não foi? Crie um mantra. Isto é, crie uma ideia norteadora da sua vida. Crie um fundamento psíquico, espiritual, que deve ser o norte do seu destino, porque o destino é uma construção que pertence ao espírito. O seu destino é seu. Você só vai pagar se você acredita que vai. Se você não acredita, você não vai. Você constrói o seu destino. Crie uma ideia norteadora da sua vida. Um mantra. Eu criei um mantra para mim. Uma espécie de trilho, de estrada, de via. Mas esse mantra, ele é aberto, ele não é fechado. Ele diz assim, o mantra: eu sou um espírito imortal, nada me destruirá, e todo o meu caminho, toda a minha evolução tem que ser compartilhada com outra pessoa. E essa outra pessoa é qualquer pessoa que se interponha no meu caminho. Eu sou um espírito imortal. Não vale a pena ser espírita. Ser espírita é um rótulo. Pode ser do candomblé. Pode ser católico. Pode ser budista. Pode ser umbandista. Pode ser espírita, pode ser também, é meio chato, mas pode ser espírita. Mas é fundamental a consciência de ser um espírito imortal.
Há 2 semanas atrás, eu fui fazer uma palestra em Bauru, e um sujeito, antes de eu viajar, me deu um livro para ler. Botou assim na minha mão: Adenauer, lê esse livro, eu gostei. Aí eu nem vi o título do livro, peguei, estava atendendo uma pessoa, ele passou, me entregou e foi embora, isso lá no centro. Aí eu levei para Bauru para ler. Li numa sentada, em Bauru. Fim de semana, sozinho, no hotel, ia fazer palestra, voltava, fiz 4 palestras lá, mas nos intervalos ia ler. E li o livro. E descobri uma pessoa, o autor do livro, que tem o amor que eu acho que deve ser um mantra, que é o amor fati. Vocês já ouviram falar do amor fati? F de faca, A, T de tatu, I de igreja, fati. Alguém já ouviu falar do amor fati? Levante o braço. Só uma pessoa. Quem nunca ouviu falar do amor fati, perdeu metade da encarnação. Não, metade não, 80% da encarnação. E esse indivíduo, autor desse livro, fala do amor fati. E ele fala no livro de Jesus, como eu enxergo Jesus. Ele fala no livro. O livro se chama O Anticristo. O autor, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, não neste livro, mas Nietzsche falava do amor fati, que inclui esse mantra. O amor fati é o amor ao próprio destino. É o amor ao destino que você constrói. É o amor à vida que você tece. Essa vida que você tem é sua, não é de ninguém, nem ninguém é responsável por ela além de você. Ame a sua vida, porque ela lhe configura, ela lhe representa. Você está no melhor da sua evolução, aqui e agora. Ame isso. Não ame, mude. Não lamente, não reclame. Ame o seu destino, porque ele é seu. Isso é amor fati. Crie um mantra. Crie um mantra que lhe siga e que você o siga. Eu sou um espírito imortal, nada vai me destruir. Minha evolução está calcada em cima da minha relação com outra pessoa, qualquer que seja essa pessoa que se interponha no meu caminho. E essa minha vida eu a amo, porque é minha, lhe pertence, a sua lhe pertence. Esse sentimento que paira acima das conveniências e convenções humanas é que tolera, é que compreende, é que perdoa, é que acolhe, é que ele nos leva à compaixão. Razão pela qual esse humanizar escolheu o tema do amor. Para que a gente saiba o que ele significa, mas é preciso sair do conceito para o sentimento. O amor tem que ser sentido. É como Deus. Não creia em Deus, sinta Deus. Sinta. Não acredite em Deus, sinta Deus. Porque o sentimento é a alma do ser humano, é o sentir. Muita paz a vocês.